A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O Universo em Desencanto e Imunização Racional, volume 379 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. E assim vem vindo de transmontanhas reencarnações. E existem os pobres, existem os mendigos, existem os miseráveis, existem os à toa. Todos esses estão pagando o que fizeram em outras reencarnações, porque a natureza cobra dente por dente, olho por olho, e a cobrança é séria. Plantou o bem na reencarnação passada, vai colher o bem nessa reencarnação atual. É por isso que muitos vivem bem e outros vivem mal. Porque está pagando o que fez em outras reencarnações, porque todos são de transmontanhas reencarnações, para que chegassem a esse ponto de compreensão natural da vida, para ver que cada qual colhe aquilo que planta. E há essas diferenças todas entre a humanidade, do pobre e do mendigo, do miserável e do à toa, porque plantaram o bem em outras reencarnações. E quem plantou o mal não pode receber o bem. O bem recebe todos esses que em outras reencarnações plantou o bem. Por isso existem os ricos, os milionários, que às vezes até são analfabetos e conseguem fortunas. Por quê? Porque plantou bem em outras reencarnações, porque todos são de transmontanhas reencarnações para a purificação das experiências. Não é fazendo mal que se vence, é fazendo bem que se vence, porque quem faz bem para si é, quem faz mal para si é. E por isso quem planta vento, colhe tempestades na vida. As repetições são sempre muito necessárias para que saibam falar em cultura racional. A fase do pensamento terminou em 1935. Os pensadores perderam o direito de viver. Está aí esta infinidade de desastres no mundo inteiro, esta infinidade de doenças no mundo inteiro, essa infinidade de desastres da natureza que são inúmeros. Tudo existe uma causa. A fase do pensamento terminou. É preciso todas essas repetições para que saibam argumentar sobre cultura racional. Conhecendo todas as causas e todos os efeitos, porque não há efeito sem causa. Como assim a causa desse mundo é a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que essa energia é um habitante do mundo racional, um corpo de energia de vida eterna. E aí está materializado em forma de máquina do raciocínio, que só será desmaterializado pela cultura racional e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar a ser um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Essas repetições são necessárias para que saibam falar em cultura racional. O pensamento e a imaginação foram duas energias para a lapidação e preparação do animal racional para a fase do terceiro milênio. E por isso, por estarem sendo preparados, é que eram sofredores e mortais. Muitos sofriam demais, uns sofriam menos e outros sofriam demais, às vezes até doente a vida inteira. Para ver que as repetições são necessárias, para que não esqueçam de falar o que é a cultura racional, a cultura do terceiro milênio, a cultura da desmaterialização da máquina do raciocínio, que está materializada em forma de máquina do raciocínio,
que somente é desmaterializada pela energia racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia habitante do mundo racional. Hoje muitos se lembram das primitivas épocas dos réis, R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, R$6, R$7 e R$100. Quem tivesse R$100 era podre de rico, para ver que já existiram boas épocas que valiam a pena viver. E hoje é como estão vendo, a miséria campeia por todos os lados, a miséria das misérias. Mas já houve tempo da fartura e da bonança. Hoje somente se vê miséria, ganância e ambição. Outros desejando a mulher do seu próximo. Um desequilíbrio total que está se passando universalmente. Tudo porque terminou a fase do pensamento. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, essa liquidação dos pensadores. Tudo isso existe uma causa. A fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. No início do Brasil, colônia de Portugal, existiam os barões. Então, era dito para os barões que tudo que sua vista alcançar é seu, como assim para os condes, tudo que sua vista alcançar é seu. Então todos tinham muitas terras, terras que nem sabiam o que tinha, porque a medição era o seguinte: tudo que sua vista alcançar é seu, e também o que não alcançar. Isso no tempo do Brasil colônia, a época da escravidão negra, e esses barões tinham uma infinidade de escravos. Esses barões tinham uma infinidade de escravos, os padres tinham uma infinidade de escravos, os jesuítas tinham uma infinidade de escravos e assim por diante. Então, diziam que a escravidão não podia acabar, porque tinham os escravos para trabalhar, para manter a nação sempre farta de muita fartura. Então, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a liberdade dos negros, o clero em peso foi contra ela e acabou por meios políticos, porque naquele tempo era o clero que mandava. E em 24 horas expulsou o imperador e a imperatriz para fora. Porque quem mandava era o clero e era o Todo-Poderoso. Porque ninguém, a maioria do povo, não tinha instrução. Porque esse povo era um povo muito bom e o imperador e a imperatriz eram pessoas de boa índole. Tanto assim que não houve reação nem revolução, porque o imperador e a imperatriz eram pessoas de boa índole. Mas assim mesmo, tinham muitos escravos que imperava a escravidão negra. O negro era considerado filho do diabo e o branco era considerado filho de Deus. Então o negro não tinha valor nenhum, tinha que ser escravo a vida inteira, porque era filho do diabo, e o branco de sangue azul, filho de Deus. E tudo isso reinou por uma infinidade de séculos. E até hoje existe o preconceito de cor, o preconceito racial. Mas existiam muitos portugueses casados com crioulas, e aí veio os mestiços. Muitos alemães casados com crioulas, muitos italianos casados com crioulas. E esse cruzamento deu origem a essa miscigenação de raças de sangue cruzado por um cruzamento muito bom. Surgiu daí uma raça forte, pacata e pacífica. Como estão vendo que os brasileiros resolvem tudo sem guerras, sem revoluções. Já no estrangeiro já é diferente, resolvem tudo com violência. E no Brasil é somente essas greves para ganhar mais tostãozinho, para se manter, porque é um povo pacato, um povo que quer paz e não guerra. O Brasil só teve 2 guerras, a Guerra do Paraguai e a Guerra Europeia, a do povo brasileiro. Um povo pacato
Um povo bom, um povo que resolve tudo das melhores maneiras possíveis, sem brigas. Hoje essa onda de greve, tudo isso se passa por todos os países. Todos os países fazem as suas reivindicações. Porque às vezes o custo de vida sobe de uma tal maneira que a pessoa não consegue se manter com o que ganha. Então fazem greves procurando reajuste de seus salários que dê para viver. Mas o brasileiro, por ser uma raça mística, uma raça pacata e ordeira, não gosta de guerras e nem revoluções e por isso aguentam tudo até o fim, suportam tudo até o fim. Agora o sangue estrangeiro já é diferente, são guerreiros, como está se vendo que está se passando no mundo inteiro. Guerras e mais guerras, descontentamento e mais descontentamento, sofrimento e mais sofrimento, porque o povo é diferente do brasileiro e por isso vive mais descontente do que contente. Não se conformam em passar dificuldades e o brasileiro já se conforma. Hoje todos reconhecem isso, que as questões internas é resolvida pelos brasileiros. Agora o sangue europeu é explosivo, explode por tudo, porque o povo do clima frio é de uma grande atração magnética. Por isso que no estrangeiro sempre existiu forca, cadeira elétrica, guilhotina e a decapitação pelo machado, porque é um povo que mantém uma grande carga magnética, por isso é assim. Quantos inocentes morrem na cadeira elétrica? Quantos inocentes morrem na guilhotina para depois ser provada a sua inocência? Tudo isso por quê? Porque o povo europeu é de uma grande carga magnética muito grande. E o magnético é o mal puro, é o puro mal. O frio contém uma carga magnética muito grande. Quanto mais frio, mais magnético. E por isso as roupas são de lã pura. Só o peso das roupas é uma carga magnética muito grande. É por isso que é um povo revolucionário, um povo quente. E por isso as guerras não cessam. Existem 30 e poucas guerras, porque qualquer coisinha estão em guerra. O magnético é feroz devido à grande carga magnética, por isso é um povo que esquenta com pouca coisa. E por isso quem não conhece a história de Nero, que hoje aí está encarnado pelo mal que fez aos seres humanos, na condição de à toa que nem o diabo quer. Porque a natureza cobra bem cobrado os malfeitos de reencarnações passadas. E é por isso que existem os pobres, os mendigos, os miseráveis, os que vivem por conta do à toa que nem o diabo quer, que o diabo não quer assumir dívida de ninguém do passado. A pessoa planta o mal para colher amanhã em outras reencarnações que existir. Por isso a humanidade é considerada um aparelho de reprodução de filhos e irmãos. Hoje o mundo atravessa horas difíceis, porque hoje muitos estão pagando o que fizeram aqui na Terra, como costuma dizer o ditado, não faças ao próximo o que não queres para ti. Mas ninguém segue esses mandamentos certos da lei divina. Todos têm um livre-arbítrio e abusam do livre-arbítrio para fazer o que entendem. Não é assim que se vive nesse mundo, porque a natureza, a cobrança é certa, como estão vendo aí. Que existem pobres, que existem mendigos, que existem miseráveis, que existem aqueles que vivem por conta do à toa, que nem o diabo quer, porque foram maus aqui na terra em outras vidas. Plantou o mal, colheu o mal, e o mal é um indício de mau caráter. E a natureza cobrando sempre as maldades das vidas anteriores, porque todos são de remontanhas reencarnações. E por isso, já passaram várias fases de monstros, várias fases de selvagens e várias fases de civilizados, que foi no tempo em que ninguém tinha instrução e que todos eram guiados pelo temor. Então inventaram céu, inferno e purgatório e alma. A pessoa fazia qualquer coisa errada, era chamada logo a atenção. Não faça isso, que sua alma vai para o inferno.
Agora tem que confessar os seus pecados e os seus erros aos vigários. E assim a vida sempre foi assim. A cobrança da natureza é infalível, ninguém faça por dever que a cobrança é certa. Porque todos são de transmontanhas reencarnações e que assim vem vindo desde os primórdios de que nasceram do chão. E quem nasce do chão, todos os alimentos são do chão, são do elétrico e magnético, são feitos por essas 7 partes do porquê todos assim são. E por isso é fazer tudo para não dever à natureza, porque a cobrança é certa. Quem planta o mal, em outras reencarnações colhe o mal. Quem planta o bem, em outras reencarnações colhe o bem. Quem planta fel, em outras reencarnações colhe fel. Quem planta mel, em outras reencarnações colhe mel. Quem está colhendo mel são esses que estão riquíssimos, porque fizeram bem em outras reencarnações e estão recebendo a recompensa do bem que fizeram. Porque a natureza cobra dente por dente, olho por olho e pingo por pingo. A natureza é irreversível. Essas pessoas que hoje desfrutam de altos postos foram boas em outras reencarnações. Então a natureza lhe proporciona altos postos. Para ver que não há efeito sem causa, se é pobre, se é mendigo, se é miserável. É porque a natureza assim quer, porque está cobrando esses mal feitos de outras reencarnações. É por isso que existem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas que sofrem muito e pessoas que padecem muito e pessoas que não padecem nada. A vida é um primor de maravilhas, porque foi bom no passado e está colhendo bem na reencarnação presente. São de transmontanhas das reencarnações, porque foram feitos assim pelas leis naturais da natureza. Por isso são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. E por isso que existem as pessoas felizes e as pessoas infelizes. Os infelizes é porque plantaram mal em outras reencarnações. Os felizes plantaram o bem em outras reencarnações. E por isso são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. Cada um colhe o que planta, porque a cobrança da natureza é certa. A fase do pensamento terminou em 1935, e a natureza, por ter deixado de alimentar o pensamento dos pensadores, o resultado é esse grande desequilíbrio da juventude universalmente. Nem só da juventude, como também de adultos, que se enveredam pelos caminhos das drogas, e a causa é a fase do pensamento. Por ter terminado, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Por falta do alimento da natureza, os pensadores caíram nesse ridículo, nesse desequilíbrio de velhos e novos, como entrou assim essas infinidades de ruínas. Tudo quanto foi de ruim multiplicou e multiplicou, como está aí a Era do Fogo, que causou essa fase de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia, de vida eterna, habitante do mundo racional. E essa energia aí está nessa deformação materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje ninguém quer mais saber da matéria, das paixões da matéria, porque vê que é sofrimento puro. Então, os que passaram a se conhecer estão integrados na desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada fique pronta para voltar ao seu estado natural. Ninguém está mais aguentando a vida da matéria, o sofrimento multiplicando sempre, o sofrimento aumentando sempre. Hoje ninguém se apaixona mais pela matéria, porque sabe que a matéria é um ser de vida provisória e passageira. É o puro simbolismo por estar fora do seu verdadeiro estado natural, porque o verdadeiro estado natural é o corpo de energia habitante do mundo racional.
e de forma que ninguém quer mais se apaixonar pelo nada, porque sabe que não adianta nada, porque sabe que não adianta nada. Hoje a verdadeira paixão é desenvolver o raciocínio e desmaterializá-lo, para que ele estar pronto para voltar ao seu estado natural, porque já sofreram tanto na matéria e não aguentam mais a serem de matéria, acabando assim com o sofrimento, as paixões da matéria que só leva a todos para as classes inferiores. E por a natureza ser de transformações, se transformarão da classe de animal racional para a classe de animal irracional. E vai correr toda a hierarquia do irracional. E assim é essa vida da matéria, porque ninguém sabia o porquê dela, porque todos viviam desconhecidos dela. Hoje é que se passaram a se conhecer na cultura racional e tudo que existe nessa deformação, para ver que acabou tudo do materialista e acabou o tempo das paixões da matéria, porque já sabem aonde vão parar pensando e imaginando. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação, porque foram feitas para a lapidação de todos, para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, porque todos são de raça racional. E por estarem fora do mundo de sua raça, é que ninguém tem o direito de viver com essa vida simbólica, provisória e passageira. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais paixões pela matéria. Não tem paixões pela matéria, porque sabe que a matéria é o mal puro, é o puro mal. Hoje todos querem voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Já foi tempo que viviam iludidos pela matéria, amavam a matéria, se apaixonavam pela matéria uns pelos outros. Mas agora o sofrimento foi tanto que ninguém está aguentando mais a vida da matéria e todos desiludidos na matéria pelo sofrimento ser demais. Porque a situação da matéria ficou preta, ficou negra e assustou todos os materialistas que tinham paixão pela matéria. Ao ponto que vão chegar. A desvalorização dos seres materiais é esse ponto que vão chegar. Porque só vai existir a cultura racional para a união de toda a humanidade universalmente. Porque ninguém quer mais pensar. Porque no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. Todos querem somente a concórdia, todos concordando com todos. E nesse meio tempo, por estarem ligados na energia mais poderosa do mundo, que é a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 380 do Histórico.